Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Hoje eu vim aqui no parque de novo gravar uma palavra para os irmãos. Eu estou no parque em Curitiba, Pinhais das Águas. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês. Eu gosto muito desse parque porque tem rio. Só que também tem muito vento. E não tem como eu perder a oportunidade. É meio longe de casa, para vir aqui demora, gasta. Então eu vou gravar, tá? Se esforça para ouvir se o vento bater forte no lapela. Tô com o flu-flu aqui, mas pode ser que conforme eu vá andando o vento vai bater forte. Irmãos, eu tô com uma palavra muito profunda. É uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem. Então eu não parei de ouvir. Ela se encontra dentro do livro de Cantares, Cântico dos Cânticos. Eu já escutei bastante provérbios, eu já fiz vídeos no canal sobre provérbios, falei sobre Eclesiastes, mas eu não tinha atentado tanto assim para o livro de Cantares. Eu já falei de Cantares também, já fiz algumas conexões de Cantares com o fim dos tempos. Só que agora o Senhor me mostrou coisas mais profundas. Só que é o seguinte, esse vídeo aqui eu estou fazendo ele andando, não tenho anotações agora, e nem fiz anotações em casa. Então não vai ter como eu falar com precisão, nem chegar perto disso, eu só vou falar as coisas que eu memorizei na cabeça. Eu não anotei nem para mim em casa, eu só fui ouvindo. Eu devo ter escutado, sei lá, umas 10, 15 vezes. Só que como eu tenho um conhecimento geral das Escrituras, eu consigo captar bastante coisas. Hoje eu vou falar assim, vou introduzir o assunto de maneira não tão precisa. E depois, esse tipo de vídeo, ele tem que ser um tipo de vídeo onde você tenha um mapa mental. Onde você tenha tudo escrito certinho, para você não perder nada. A emoção que eu senti ao entender essas coisas é semelhante à emoção que eu senti quando eu comecei a entender sobre o templo de Ezequiel, sobre aquelas maravilhas do livro de Ezequiel, sobre o templo de Ezequiel no milênio, vislumbrar o reino de Cristo com mais detalhes, e também foi semelhante ao quando eu conheci as duas casas de Israel. É muito profundo. O livro de Eclesiastes, ele é um livro projetado pelo Espírito Santo, assim como os outros, mas cada livro tem a sua especialidade, né? Então, quanto mais conhecimento você tem das Escrituras, mais você consegue entender o que está escondido ali dentro daquele livro. Eu separei aqui 8 pontos, na verdade 7 pontos, para eu falar aqui para vocês sobre o livro de Eclesiastes. Só que vai ser preciso ler textos. Se não ler os textos, você não vai conseguir entender tudo que eu quero falar e nem eu vou conseguir transmitir tudo o que é preciso ser falado, porque é muito profundo. Mas eu vou fazer aqui de lembrança, esse vídeo vai ficar como uma espécie de chamada e depois eu vou fazer, dentro dessa semana, se Deus permitir, ou no começo da outra semana, eu já vou fazer esse mesmo estudo, só que de maneira detalhada, lendo textos. E esse estudo aqui não tem que parar em um só vídeo, ele tem que avançar com vários vídeos, porque ele é muito bonito. É um modo que o Espírito do Senhor usa para a gente sempre estar recapitulando a história do Filho, mas sempre estar falando do amor do Senhor Jesus com camadas mais profundas. Sempre estar recapitulando o amor do Senhor Jesus, não apenas pensando em evangelizar, mas falando coisas profundas a respeito do Senhor, falando das coisas que aconteceram no passado, das coisas presentes e das coisas que vão acontecer no tempo da grande tribulação. Sempre o Senhor arruma uma maneira da gente recapitular a história. Não é bonito isso? Então presta atenção nesses 8 pontos, que são precisos entender para você conhecer o que eu quero dizer, para você conhecer o que está dentro do livro de Cantares. São 8, na verdade são 7 pontos. Você pode destacar o 8º se você quiser, já que o número 8 fala da eternidade, né? Sempre agora, quando a gente se aproxima do 7, tendo a revelação do que significa, a gente já pode pensar no 8º. Então vamos lá. Número 1.
É preciso entender o contexto do tempo de Salomão, o que aconteceu no reinado de Salomão. E aqui é preciso dar contexto. É preciso dar contexto tanto para conhecimento de quem não conhece ainda, como também para revisão de quem já conhece. E é preciso de sabedoria para você entender esse contexto de Salomão, para você conhecer as coisas que eu vou falar. E aí você então tem o temor do Senhor. Lembra dos 7 Espíritos do Senhor? Primeiro vem sabedoria, depois vem entendimento, e lá por fim, perto do temor do Senhor, vem o conhecimento. Essa ordem, ela é exata. Deus precisa te dar sabedoria para você entender os assuntos. Sabedoria vem na frente. Quando Deus começa a te dar sabedoria, você começa a entender as coisas. E aí, se você tem sabedoria para entender, você adquire conhecimento. Você entendendo, você tem conhecimento. E conhecendo, você tem o temor do Senhor. Então, espírito de sabedoria e de entendimento. Sabedoria para você poder entender as coisas do Senhor. E aí você precisa dos conselhos dele para se fortalecer. Se você tem os conselhos do Senhor, você se fortalece. E se você aconselha o mundo com os conselhos do Senhor, você fortalece quem escuta a palavra de Deus. Espírito de conselho e fortaleza. E por fim, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Porque sem sabedoria você não tem entendimento, e sem entender as coisas, entendimento é um processo onde você vai somando uma coisa com a outra, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, como Paulo fala para os Coríntios. Isso é um processo de entendimento, precisa de sabedoria para isso. E quando você passa por esse processo de entendimento, você adquire conhecimento, você conhece o que estava oculto, o que estava escondido. E quando você conhece, vem o temor do Senhor. E é preciso desses 3 para você conhecer o tempo de Salomão. O tempo, o templo e o que aconteceu no reinado dele. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O livro vai falar da primeira vinda do Senhor Jesus e o que aconteceu no tempo dos apóstolos. Ali, com Jesus e os apóstolos, alguns detalhes o livro vai falar. Ponto 3. Vai falar da morte e ressurreição. Ponto 4. Vai falar do Espírito de Cristo trabalhando na igreja no Pentecoste. E aí passando por todas as eras. Passando pela era da igreja lá na era dos apóstolos, por todas as eras aonde vem tempos tenebrosos, a era aonde a igreja entra no sono, aonde a igreja é despertada do sono, o trabalho do Espírito do Senhor, que é feito Pentecoste, no deserto e até dentro do milênio. É espetacular isso. Esse foi o ponto 4. E um ponto vai puxando o outro. Pode ver que um ponto está em sequência do outro. É como se fosse um gancho. E isso está dentro do livro de Cantares. Tem essa sequência exata. Não vai estar sendo falado tudo numa linha linear, porque o Senhor ele faz isso, né? Ele trabalha com analepse e prolepse. Mas se você for colocar os eventos em uma linha linear, já que o Senhor embaralhou ali de propósito, para a gente estudar, né, e entender o plano, se você for colocar tudo dentro de uma linha linear, aí você vai encontrar esses pontos em sequência. Então o ponto 4, já que fala do trabalho do Senhor Jesus por todas as eras e vai ter que passar pelo sono das 10 virgens. E vai passar pelo despertamento desse sono. Então vem o ponto 5, para puxar mesmo o sono das 5 virgens sábias. O livro ele vai focar unicamente no sono e no despertar das 5 virgens sábias. O livro não vai falar das 5 virgens nécias, não até onde eu vi. Agora, Provérbios vai falar muito das loucas, das virgens nécias, assim como vai falar das sábias também. Mas Cantares vai focar unicamente nas virgens sábias, naquelas que dormem, naquelas que são despertadas.
Ponto 6. Vai falar das coisas que acontecem na grande tribulação. E aí é tremendo, porque se nós falamos de coisas da grande tribulação, tem a ver com o ponto 5, que é o despertar, o sono, o despertar desse sono, o despertar desse amor que está adormecido. E se fala de grande tribulação, também vai falar de 2 testemunhas e, consequentemente, vai falar da palavra do deserto. E aí puxa o ponto 7. O livro vai acabar com a mensagem no deserto. Espetacular. E se você quiser colocar o 8º ponto, você pode introduzir tudo isso dentro do reino de Cristo, que é um reino de 1000 anos, que também puxa o reino eterno. Entendeu? Então é o seguinte, como eu fui falando pausadamente, vamos recapitular em sequência esses 8 pontos, esses 7 pontos. Marca como 7 a princípio. Vai estar no meu comentário fixo essa lista para vocês. Ponto 1, vocês vão ter que conhecer o que tem dentro, o que acontece dentro do tempo do reinado de Salomão. Que aí eu preciso dar contexto. Ponto 2, vai falar da primeira vinda do Senhor Jesus e de alguns eventos que ocorrem com Jesus e os seus apóstolos. Até aí vai ter um vislumbre do sono. Os apóstolos, eles vão passar por um sono também. Ponto 3, vai falar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Ponto 4, vai falar do efeito Pentecoste, já que ele ressuscita, ele envia o Pentecoste. E aí tem o trabalhar dele nas eras. Passando por todas as eras, passando pelo sono, pelo despertar, pelo tempo do deserto, grande tribulação, deserto e milênio. Aqui, Luna, vem. Aqui, vem. Cadê a Pinha? Tem um cachorrinho aqui, ó. Vamos lá. Então, ponto 5, o sono, vai tratar do sono das 5 virgens sábias, do sono e do despertar. É um amor que está adormecido e desperta. E o ponto 6, o que vai acontecer dentro da grande tribulação, já que as virgens sábias, que têm azeite reserva, despertam e dão de cara com a grande tribulação, não houve arrebatamento secreto. Aliás, esse livro, ele tem uma frase-chave, que é a frase-chave do livro, e é uma frase que só entende quem compreende esse livro, de verdade. Só entende quem compreende esses 8 pontos. Só entende quem compreende os tempos. E eu vou falar para vocês já qual é essa frase. Então, vai ter o despertar desse amor, e aí essa esposa vai estar disposta a tudo para encontrar o seu marido, o seu esposo. E o ponto 7 é a palavra do deserto, que é a mensagem que desperta o povo. É a mensagem que vai ser como um toque de trombeta na boca das 2 testemunhas do Senhor. Fechou? Esses 7 pontos. Então, a frase-chave, que é uma frase que ela está enigmática e incompleta, porque o Senhor quis esconder de propósito para ver se a gente entendia, se a gente ia buscar entender o sentido dessa frase, que se repete várias vezes no livro. É um livro de cânticos, são músicas que vão ser cantadas no milênio. As nações vão conhecer essa história. Essa frase é: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis e não desperteis o meu amor até que este o queira. Pegou a frase? Ela quer dizer assim: a sulamita, a igreja, que dorme, mas com um amor que vela, é um amor que está velando, mas está adormecido. E ela repete isso no início, no meio, no fim. Eu não contei quantas vezes, porque eu vou ter que escrever tudo no papel, né? E aí aparece várias vezes: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, está falando com todo o povo de Deus,
que não desperteis o meu amor. Isso é muito lindo. Até que este o queira. É uma frase difícil. É uma frase enigmática. O Senhor não quis completar essa frase. Quem completa ela somos nós, com o conhecimento do livro. E para você conhecer o sentido dessa frase, você precisa conhecer o que é amor na palavra de Deus. E essa frase reprova a linha pré-tribulacionista. Ela acaba com a linha pré-tribulacionista. Ela revela as obras adormecidas da igreja de hoje. Por que a igreja está dormindo? No tempo que nós estamos com tempo de paz, meio que, ainda que acontecendo as guerras, né? Mas tempo de paz, tempo em que nós temos dispositivos para estudar a palavra, Bíblia narrada, aplicativos em grego e em hebraico, muitas pregações, oportunidade de ir aos cultos, de aprender em casa, de fazer cultos online. E ainda hoje, a igreja não conhece a mensagem da restauração das duas casas de Israel, não conhece o processo e o efeito das 7 festas do Senhor, não conhece a mensagem do deserto. Já foram 3 janelas. Poderia colocar uma 4ª, transição de alianças, já que a igreja faz uma bagunça em fé, em mandamentos do Senhor. Mas ela conhece muito bem as doutrinas de Calvino, de João Calvino, as doutrinas da meretriz Jezabel, Ellen White. Essa mulher é uma perversão. Só quem conhece um pouco mais a fundo as obras dela entende isso. As pessoas conhecem esses livros, conhecem pais de igreja, conhecem catolicismo. Conhece e prega pré-tribulacionismo, mas não conhece as mensagens do Senhor, as mensagens que restauram o povo. Isso é sono, não tem outra explicação para isso. E vai haver um despertar. Porque muitas dessas pessoas que ainda não conhecem, conhecerão. Outras não vão conseguir entendimento para poder entender o processo dessas coisas e conhecer o que está oculto, porque lhes faltaram a sabedoria. Elas não têm sabedoria. E essas vão se identificar com as virgens nécias. Compreenderam, irmãos? Agora você vai precisar, até eu fazer o vídeo muito bem explicado, detalhado, lido, para você entender o porquê que uma frase vem depois da outra. Eu entendi o sentido de quase tudo. Tem algumas coisas que eu não consegui entender ainda, mas até lá, quem sabe. Vai escutando o livro. Tudo isso que eu vou falar aqui foi unicamente ouvindo. Eu não fiz uma anotação. Eu fiz, no máximo, uma narração para mim mesmo, para eu não esquecer os pontos. Eu peguei meu celular rapidinho e narrei os pontos. Aí é o seguinte, eu teria que ler para eu conseguir falar bem para vocês sobre o livro. Eu teria que fazer uma leitura no capítulo 3, uma leitura no capítulo 5. Mas vamos lá. Esse livro, eu vou falar mais um pouco. Esse livro ele foi escrito por Salomão no reinado de Salomão. Significa que esse livro foi escrito e a história desse livro foi vivenciada por Salomão e pela Sulamita de verdade. Não é um sonho, não é apenas uma parábola, porque é sim uma parábola, são figuras enigmáticas que o Espírito Santo projetou, mas não é apenas uma parábola, é algo que aconteceu. Tanto Salomão como a Sulamita vivenciaram isso. E foi no templo de Salomão. Pode ver que o Espírito do Senhor, ele inspira Salomão a descrever o corpo da Sulamita e vice-versa. E eles começam a fazer comparações das coisas que o próprio rei Salomão edificou no reinado dele. E são nessas comparações que você consegue
se você prestar atenção nas palavras, que você consegue compreender o projeto do Espírito do Senhor em revelar as obras de Cristo na igreja, por todas as eras, no deserto e até mesmo no reino milenar. Porque dentro desse livro também contém profecias cíclicas, aquelas profecias que profetizam para um momento e elas continuam profetizando para outro momento. Como eu disse, é de uma profundidade extraordinária esse livro. Então, no tempo de Salomão, o nome dele é Shalom. A gente fala Salomão, mas é Shalomão. É rei de paz e ele também é rei de justiça, porque ele estabeleceu a justiça na terra. Não houve nenhum rei que conseguiu fazer o que Salomão fez. Também não houve nenhum rei que pecou tanto e adorou tantos ídolos como ele, mas também recebeu grande misericórdia. Tem pessoas que estão tão adormecidas que algumas delas são incapazes de despertar do sono. Porque tem pessoas que começam a comparar Salomão com maçonaria, dizem que Salomão morreu sem pecado, que ele foi filho do diabo. Ou seja, estão completamente perdidas. Salomão, ele recebeu de Deus o que nenhum outro homem recebeu. Grande sabedoria, grande riqueza, como nenhum outro teve antes dele. E o Senhor falou, nenhum outro depois de você terá, a não ser o próprio Senhor Jesus, que veio bem mais humilde que Salomão, e ele era maior que Salomão. E ele mesmo fala, eis aqui quem é maior que Salomão. E Salomão também foi o homem que mais retribuiu o Senhor com ingratidão. Nenhum outro na Bíblia eu vejo que foi tão ingrato, mediante a tanta benevolência, tanta sabedoria que Deus deu, como Salomão. A ingratidão dele foi muito grande. E o diabo trabalhou ali de maneira pesada, porque Deus permitiu que o diabo trabalhasse, porque Salomão tinha poder de escolha. Ele recebeu o que nenhum outro homem recebeu, ele tinha que ser provado. E o diabo viu que ele iria cair com as mulheres. E as mulheres começaram a projetar a sua queda. Tudo bem, mas através do livro de Eclesiastes, que também é um livro poderoso, e o Senhor também me deu conhecimento para entender as coisas desse livro, eu já me adiantei já. Só não posso misturar os livros. Mais para frente, quando vocês conhecerem essa história que eu vou contar para vocês, aí nós vamos misturar as histórias. Nós podemos trabalhar com Cantares, Eclesiastes e Provérbios. E eu vou falar para vocês, irmãos, essa é a prova mais clara de que esses livros não foram escritos apenas por homens, mas por inspiração de Deus. E aí Salomão recebeu o perdão dos seus pecados, e a prova disso é o livro de Eclesiastes. É um livro também enigmático, mas maravilhoso. No tempo de Salomão, Jerusalém se tornou rainha. Ninguém fez isso. Eu sei que Davi ele fez um grande preparo para que isso fosse possível. Davi derrotou os edomitas. Davi recebeu a planta da casa, porque ele não pôde edificar a casa do Senhor, porque derramou muito sangue, mas ele recebeu a planta da casa e deu para Salomão, seu filho, de maneira que o filho de Davi é Salomão e se torna também uma figura de Cristo. Davi ele uniu as duas casas de Israel que estavam separadas por causa das obras de Saul. A casa de Israel não aconteceu pela primeira vez através dos pecados do rei Salomão. Aconteceu pela primeira vez com Saul e está escrito na Bíblia. Davi unificou a casa de Judá e a casa de Israel e entregou as 12 tribos unidas nas mãos de Salomão. E aí Deus se agradou dos pedidos de Salomão, deu grande sabedoria para ele, deu muita riqueza, deu tudo que até o que Salomão não pediu, Deus deu. E aí houve um momento de paz na terra como nunca houve desde que existiu homem nesse mundo. Até hoje, nem antes dele e nem depois dele nunca houve. Jerusalém se tornou rainha e está escrito, se tornou a joia de todas as terras. Todas as nações estavam debaixo de Jerusalém. Não havia somente paz em Jerusalém, havia paz em todos os reinos do mundo. É só você ler Reis e Crônicas que você vê isso.
Se há paz em Jerusalém, há paz no mundo inteiro. Se não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo inteiro. E tem gente querendo que Jerusalém se exploda no fogo, seja atirada no mar, já que falam que ela é a grande Babilônia. Não estão dormindo? E aí, irmãos, esse é um momento único, é um momento ímpar na palavra de Deus. Por isso que o Templo de Salomão, ele é a figura mais exata do milênio de Cristo. Tanto é que Salomão não usou o tabernáculo de Moisés, nem Davi usou. Davi fez a sua própria tenda, que tem a ver com as 12 tribos unidas. É o tabernáculo de Davi, que foi restaurado, que foi unido. Esse tabernáculo de Davi, ele passou para Salomão. E aí Deus colocou um templo fixo em Jerusalém, já que é o lugar que ele escolheu, para ali fazer habitar o seu nome. Então, quando se fala de tabernáculo de Davi, não se fala apenas de 12 tribos. Fala de 12 tribos que se uniram e elas se tornaram na mão de Davi um reino de sacerdote. Não era só a tribo de Levi. Davi também olhou para a Arca da Aliança. Ele fez coisas que, se fosse olhar para a lei da antiga aliança, ele teria que ser morto. Mas Deus não reprovou, porque Davi entendeu o mistério. Davi entendeu o enigma. Davi escreveu muitos salmos com consciência. Então, por um tempo, Deus achou Davi segundo o coração dele e queria executar toda a vontade de Deus. Então, a frase completa é essa: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E por um momento Deus deixou Davi dar esse testemunho. Depois, as coisas teriam que voltar como estavam na lei. Só que aí Deus foi e amplificou. O Templo de Salomão, houve uma amplificação, houve uma evolução do mistério do Evangelho. Era uma só menorá, agora passam a ser 10. 7 vezes 10, 70. São 70 lâmpadas agora, que fala das 70 semanas. Era uma mesa dos pães da proposição, onde tinha 12 pães. Era proposta para as 12 tribos de Israel. Por enquanto, uma só tribo poderia comer. E nem era a tribo toda, era só a linhagem de Arão, só a linhagem dos sacerdotes que poderiam comer dos pães da proposta de Deus, que é um ciclo sabático. Todo sábado os pães teriam que ser renovados. Mas no tempo de Salomão, Deus pediu 10 mesas. Ao todo dá 120 pães. Mas a proposta são para 12 tribos comer. Porque Deus iria fazer de novo as 12 tribos se unir. E quando elas se unissem, por intermédio do sacrifício de Jesus, iria vir o tempo da nova aliança, obviamente. Nós iríamos passar por todo esse processo onde as tribos não iriam estar literalmente unidas. Ainda há divisão entre judeus e gentios. Mas essa unificação vai acontecer uma vez por todas, quando o Senhor Jesus estiver prestes a voltar. E vai se completar de uma vez por todas quando Ele voltar. Aí as 12 tribos passarão a ser de novo um reino de sacerdotes. De 12 pães passa para 120 pães, que nos fala do efeito Pentecoste. A Arca da Aliança era uma e continua sendo uma, porque o trono de Deus é um só. E aí houve uma amplificação no tamanho do templo. Todas as nações vinham dos seus lugares para ouvir a sabedoria de Salomão, aprender de Deus. A rainha de Sabá, a palavra, ela não dá muito detalhes sobre essa rainha, mas destaca essa rainha, né? Era uma rainha, então, poderosa, considerável. Ela veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E quando você vai ver isso lá em Reis, você vê que ela veio para ver se o que falavam para ela era verdade, porque ela não acreditou. Quando os rumores chegavam até ela, ela falava: não é possível isso. E ela foi lá para verificar. E diz lá a Escritura, quando ela chegou, está lá em Reis, capítulo 6, 7, 8, está por aí, vai até o 9 mais ou menos. Porque a partir do 10 começa a falar da queda.
dos pecados de Salomão, né? E no 11 tem mesmo a divisão dos reinos. Aí é o seguinte, ela diz que foi lá e quando ela viu como os servos de Salomão se vestiam, o trabalho que eles faziam, a comida que eles comiam, que serviam e toda a organização, ela falou para o rei Salomão que quando falaram para ela as coisas, ela não acreditou. Ela só iria acreditar se visse com os olhos dela. E ela falou, e eis que não me contaram metade. Tremenda era a organização no templo de Salomão. E isso é apenas uma figura do milênio, um vislumbre. No templo de Salomão, Davi recebeu de Deus para o templo de Salomão, que é o tabernáculo de Davi, a casa de Davi que passa como homens num templo fixo em Jerusalém. Para esse tempo, Davi recebeu de Deus uma nova lei. Uma lei de 288 mil homens trabalhando nos ofícios da casa do Senhor. Desde música, como vigílias noturnas, alimentação e tudo. Ao todo 280 mil homens. Separados em turnos de 24 mil. Olha aí, 24, nos lembra 24 anciãos, que nos lembra a igreja. 24 anciãos, você lembra primeiramente 12 tribos e depois 12 apóstolos. E 1000 para falar de milênio. 24 mil homens para turnos. Se você separar isso certinho, você vai ter o número 144 mil duas vezes. 2 grupos de 144 mil homens para trabalharem de mês em mês, separados por grupos, na casa do Senhor. Olha só. E esse é apenas um vislumbre do reino de Cristo. Quando Salomão pecou, começaram a abrir brechas no tabernáculo de Davi. É a casa de Deus, tabernáculo de Davi. Foi Salomão quem edificou o templo, mas lembra que isso passou pelo processo de Davi. Davi derrotou muitos reinos, Davi edificou as tribos que estavam separadas. Davi recebeu a planta da casa do Senhor e as leis. E esse é o tabernáculo de Davi, que passou como um reino unido para Salomão, onde foi estabelecido justiça e paz. E aí, quando Salomão pecou, abriram-se brechas nesse tabernáculo. Isso é o que está no profeta Amós. Amós capítulo 9. O Senhor fala ali que iria vir e restaurar as brechas, restaurar o tabernáculo caído de Davi e as suas ruínas. Então abriram-se brechas, foi caindo e veio a ruína. Como se identifica isso na palavra? As brechas foram os pecados de Salomão, que ele cometeu vários tipos de pecado. E aí ele foi caindo em decadência. E aí o povo já começou a não temer mais a Deus. Aí Deus começa a levantar inimigos contra Salomão. Já as nações começam a entrar em inimizade. E aí Deus começa a levantar profetas. E ali acontece uma divisão. Deus divide o reino em 2 casas. Vocês sabem a história, eu estou dando contexto. Tudo isso é para dar contexto. Recapitular, revisão. Aí Deus divide o reino em 2 casas. Aí começa a queda, entendeu? As brechas sendo abertas. E depois a casa de Israel e a casa de Judá começam a pecar. Só que a casa de Israel, ela começa, como ela é um número maior, né, são 10 tribos, ela começa a se prostituir de maneira muito grande, ao ponto de voltar àquela idolatria do deserto. Jeroboão faz bezerros de ouro, começa a mudar datas, começa a fazer um monte de coisa. E aí Deus começa a levantar profetas, como o profeta Oséias, principalmente, para falar da rejeição da casa de Israel e da restauração futura. Então, além das 12 tribos se dividirem,
Deus levanta inimigos contra Salomão, as duas casas de Israel começam a pecar e Deus lança uma maldição sobre a casa de Israel. Fala que ela iria deixar de ser povo. E de fato deixou de ser povo. Houve cativeiros, dispersão, e aí Deus falou que ia ficar casado com a casa de Judá. E Deus suportou os pecados de Judá. Mas a casa de Israel, aqueles que se rejeitaram, que não quiseram se arrepender, o Senhor cumpriu o que havia falado. Eles deixaram de ser povo. Mas Deus também, Ele sempre vai converter as maldições em bênçãos, já pensando no sacrifício do seu filho. Ele iria chamar essas 10 tribos de volta, não aqueles que morreram, os que morreram, morreram. Mas ele ia chamar as 10 tribos de volta, entrando dentro dessas 10 tribos as nações, os gentios. E aí que Deus iria começar a reparar as brechas, para edificar novamente o tabernáculo caído de Davi. Mas ele foi caindo, as 10 tribos deixaram de ser povo, Israel foi diminuído, porque 10 tribos foram dispersas, o Israel foi diminuído. Paulo fala disso em Romanos 11. E aí caiu em ruína, porque depois Deus começou a olhar para Judá, viu que Judá não se arrependeu mesmo, eles tendo visto o que Deus fez com a casa de Israel, e aí Deus então entregou o seu santuário nas mãos dos inimigos. Aí você sabe o que Nabucodonosor fez, né? Por ordem do próprio Deus. E aí pronto, houve a ruína total. Jerusalém ficou em ruínas, abandonada, até que viesse o tempo da restauração, lá primeiramente com o sumo sacerdote Josué e com Zorobabel. Começou com a oração de Daniel, né? Ele foi o primeiro ali a se atentar para as coisas. Aí depois veio o tempo da restauração, terminou com Neemias e Esdras. Somente os judeus voltaram dos cativeiros, trabalharam, restauraram o templo e ali ficou visível para todos que não tinha mais a casa de Israel. E aí fica a mensagem para a gente, entendeu? Então, houve essa glória no templo de Salomão e no templo de Salomão, mas houve a ruína, a decadência. E quando o Senhor restaurar de novo as coisas como eram antes, aí vai ser o templo de Cristo. Daí Salomão e o reino de Salomão se torna uma figura de Cristo. E foi dentro desse contexto aí que aconteceu a história de Cantares. Ou seja, o Espírito Santo então projetou para falar de todo o Evangelho nesse período, no período de paz, no período onde ele estava com esse amor com a Sulamita. E a gente tem até a descrição de como Salomão e essa Sulamita eram de verdade, uma descrição real, literal. Salomão era branco com a pele rosada e os seus cabelos eram cacheados, bonitos. E a beleza de Salomão não era uma beleza tão grande, tá ventando aqui, não era uma beleza tão grande como a de Davi, por exemplo, que Davi, a palavra destaca que ele era um homem formoso, ele era ruivo. E, por exemplo, os filhos de Davi, Jonatas, por exemplo, é o homem mais bonito da Bíblia. A palavra fala que da ponta dos pés até o fio de cabelo, Jonatas era perfeito. Era muito belo. A beleza de Salomão era diferente. Ele tinha uma beleza natural, mas não era uma beleza tão grande. A maior beleza de Salomão vinha de sua sabedoria. E a Sulamita, ela era morena, não sei se de pele totalmente escura, mas ela era morena. E uma mulher espetacular, ela era bela mesmo, vista como uma mulher bela. E os cabelos dela eram cacheados. Ou seja, era uma bela morena dos cabelos cacheados. Essa é a descrição literal dos dois. Ou seja, não tinha ninguém aí de olho azul, Salomão não era loiro, ela não era loira, ela não tinha pele branquinha, Salomão tinha. Entendeu? Esse livro é perfeito, ele dá a descrição de tudo. Então o Espírito Santo, ele aproveita para falar toda a história do Evangelho dentro desse livro.
Compreenderam até aqui? Eu nem entrei no livro, porque eu falei para vocês que eu queria dar contexto ao Templo de Salomão. Quanto mais você entende das Escrituras, ou seja, os livros que estão ao redor desse livro, mais você vai ler e compreender os enigmas que estão ali ocultos, estão escondidos. Mas presta atenção em cada palavra que você vai ouvir, em cada palavra que você vai ler, e você vai ver o Senhor revelando os conflitos amorosos entre Cristo e a igreja, através da vida dos dois. Os dois nem sequer imaginavam que isso estava acontecendo. O amor que eles estavam vivendo, claro que foi programado pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor não precisa retirar o poder de escolha dele e dela para ele poder trabalhar. Pela sua presciência, ele já sabe como agir. Pela sua presciência, ele já sabe qual era a atitude que ambos iriam tomar em determinadas situações nas quais o Deus poderia criar e criou para que Deus registrasse e pudesse falar a história da igreja através da vida desses dois. E aí não é apenas uma reflexão, uma revisão das coisas que estão no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo e no Apocalipse. Não, não é apenas uma revisão. É uma revisão com acréscimos. O Senhor aproveita para acrescentar coisas que estão escondidas. Então o que você vai fazer após acabar esse vídeo, que já está 40 minutos? Você vai ouvir o livro. Muitas coisas você já vai poder entender, outras ainda não, talvez não. Mas quando a gente for ler esse livro, porque tem que ler bastante, aí você vai ver as várias conexões que o Senhor usa. Nesse livro, várias palavras se repetem de propósito. Várias frases que são coros do cântico, eles se repetem. E aí tem questões enigmáticas. A história não foi falada ali tudo de uma vez. Está de uma maneira para você meditar, para você pensar. E aí quando você começa a meditar, aí surge a luz. Só ouvir não vai adiantar. Só ler não vai adiantar. Mas quando você para e quer entender o que está acontecendo, sem estar sob a influência de doutrinas humanas, aí você vai entender. Vai conhecer os mistérios do Senhor e no conhecimento você encontra o temor do Senhor. Como está nos 7 Espíritos de Deus, como está no livro de Provérbios. Então conhecerás o temor do Senhor. Está logo em Provérbios 1 ou capítulo 2. Espírito de conhecimento e de temor. Fechou? Então tá, eu vou ver se na parte 2 desse vídeo eu consigo contextualizar alguma coisa do próprio texto, tá bom? Porque assim, de cabeça é bem difícil, né? Vai ser bem difícil eu falar porque vocês não vão estar identificando o texto. E hoje eu não trouxe tripé. Eu também não tinha, vou trazer tripé como? Eu não tinha nada anotado. Mas dá para fazer alguma coisa aqui, eu vou ver o que dá para fazer. Tá bom? Então tá, vai aparecer aí nos segundos finais a parte 2, quando ela estiver pronta. E dá uma olhada também no meu comentário fixo, ali você vai se localizar melhor. Deixa os seus comentários para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Aí eu vou continuar a partir daqui, tá bom? Fiquem na paz então, irmãos. Deus abençoe.